Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Ciel e no vídeo de hoje eu quero responder alguns comentários, algumas dúvidas que eu vi em uns vídeos que eu gravei aqui nesse canal a respeito do dom de falar em línguas. Eu quero procurar sanar de uma vez por todas algumas dúvidas que eu vi, dúvidas repetitivas nos vídeos que eu fiz, embora nesses vídeos eu procurei ser bem claro, bem objetivo, explicar de maneira bem detalhada sobre esse assunto. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender a respeito desse dom, a respeito desse assunto. E nesse vídeo, eu vou tentar ser bem breve, o mais breve possível. Vou tentar responder de maneira bem objetiva, usando aqui um texto bíblico e explicando de maneira prática a respeito desse dom, certo? Eu peço desculpa pela qualidade da imagem, eu estou gravando dentro do carro, porque se eu fosse gravar dentro de casa, meu filho não ia deixar eu gravar, tá? Então eu peço que você compreenda aí a qualidade, não sei se o áudio vai sair muito bom, vou tentar melhorar esse áudio na edição, ver se fica melhor, tá? Quais são as dúvidas que eu encontrei no comentário desses vídeos? Muitas pessoas comentaram dizendo assim, ó, que elas só podem falar em línguas se o Espírito Santo tomar elas, e quando o Espírito tomar elas, elas vão falar em línguas. Então o Espírito Santo, elas pensam que o Espírito Santo precisa tomar a boca delas, e aí ele vai falar por elas em línguas, né? As línguas vão destravar, sair na boca delas quando ele tomar elas. A maioria das pessoas pensam que para falar em línguas tem que ser desse jeito. Algumas outras pessoas também comentaram dizendo que elas já chegaram a falar em línguas em algum momento, né? Foram batizadas no Espírito Santo, falaram em línguas, só que elas duvidaram do dom. Acharam que estavam imitando as pessoas, elas desistiram de falar em línguas. Outras, por serem poucas palavras, quando elas começaram a falar em línguas, elas também desistiram, retrocederam. Né? Algumas pessoas também comentaram que deixaram de falar em línguas porque achavam que estavam imitando outras pessoas. Outras chegaram a dizer que achavam que estavam inventando as línguas que estavam vindo na sua mente. Elas achavam que elas estavam inventando e que não era do Espírito. Então, nesse sentido, eu vi muitas pessoas com essas dúvidas. Embora eu tenha sido o mais claro possível, procurei ser o mais claro possível nos vídeos que eu gravei, ainda restaram dúvidas, certo? E aqui eu quero, com esse curto vídeo, tentar ser mais uma vez objetivo e claro a respeito desse dom. Qual que é o meu objetivo com esse vídeo? Ajudar você a falar em línguas. Porque esse dom é um dom, dentro dele tem 6 categorias, como eu expliquei no vídeo que eu gravei sobre isso. E dentre essas 6 categorias, nós temos uma categoria que é a edificação pessoal. O meu objetivo em ensinar isso para você é que você cresça espiritualmente. Esse é o meu objetivo. Eu sou um pastor e o meu objetivo é ajudar você no crescimento espiritual. Então, eu quero levar você a um texto e eu vou explicar para você aqui de maneira clara. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, está escrito assim, ó: Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora o verso 4 aqui está a chave, que muitas pessoas leem, passam por cima e não conseguem entender. Vamos colocar assim, como que funciona falar em línguas na prática. Verso 4, leia comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui está o ponto. Olha o que o texto diz. Os apóstolos, as pessoas que foram batizadas naquele momento pelo Espírito Santo, elas começaram a falar em línguas. O Espírito Santo encheu essas pessoas com a sua presença, com o seu poder, e essas pessoas começaram a falar. E aí o texto ainda vai dizer no final do verso 4 que elas falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. E agora aqui eu quero entrar na parte prática, porque não adianta nada eu explicar aqui o texto e você não conseguir entender de maneira prática como que isso funciona. Eu vou dar a mesma explicação que eu já dei nos outros vídeos. E eu espero que com essa aplicação você consiga entender de uma vez por todas, né, e você consiga usufruir disso que Deus disponibilizou para a sua igreja, que é o falar em línguas para edificação pessoal, também as outras categorias. Mas você precisa aprender isso aqui que eu vou ensinar para que você consiga falar efetivamente em línguas. Eu quero que você fale em línguas. Assim como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz: Eu quero que todos vocês falem em línguas.
mas muito mais que profetizeis. Ele está falando, ele está fazendo uma comparação. Então, vamos lá. No verso 4 vai dizer que eles começaram a falar em línguas. Então coloca isso na tua cabeça. Quem vai falar em línguas é você, não é o Espírito Santo. É você quem vai abrir a sua boca e vai falar em línguas. Tem muitas pessoas que eu vi comentando dizendo assim, ó, como que eu vou falar em línguas? Como que isso funciona? Agora que eu vou dar a parte prática. Eu acredito que com esse ensino aqui você vai conseguir entender como que funciona. Quando você é batizado com o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, ele vai te encher, é claro, mas ele vai colocar as línguas na tua mente. Não tem outro lugar onde ele vai colocar. Ele vai colocar na tua cabeça, dentro da tua mente, da tua cabeça, nos teus pensamentos. Quando ele estiver te batizando com o Espírito Santo, ou se você já foi batizado, as línguas elas vão vir dentro da tua cabeça. São palavras que normalmente não vão fazer sentido para você. Não vão fazer sentido. São palavras que ou você vai pensar que você vai estar imitando outra pessoa, porque não tem pessoas que quando são batizadas, elas recebem línguas parecidas com a de outra pessoa. Eu já me deparei com pessoas que falam línguas e as línguas dessas pessoas são parecidas com as que eu falo. Mas nem por isso eu acho que eu estou imitando ou que aquela pessoa está me imitando, né? Porque eu já entendi como que funciona. Então o Espírito Santo ele vai colocar as línguas na tua cabeça, na tua mente. Quando essas línguas vierem, o que você vai ter que fazer? Você vai precisar falar essas línguas. Essas línguas vão vir na sua mente e você vai falar essas línguas. Você vai pronunciar. Normalmente vai vir 2 palavras, 3 palavras, 4, uma. Então vai variar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que já, quando abrem a boca para falar em línguas, que são batizados, falam muitas palavras. No meu início foi assim. Quando eu fui batizado, mesmo que eu fui cheio do Espírito Santo, eu falei várias palavras. Só que depois ficou em poucas palavras. E eu tive que ir desenvolvendo esse vocabulário do falar em línguas. Entendeu? Então, aprenda o seguinte. Eu acredito que aqui vai sanar a tua dúvida. Tem muitas pessoas que perguntam: como que eu vou falar em línguas, pastor? O Espírito Santo vai colocar na tua cabeça as línguas. As línguas vão vir. Normalmente quando você está buscando, porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, antes de eu ser batizado, eu fiz jejum, eu orava, buscava o Senhor intensamente, ouvia louvores, me enchia da presença de Deus. E quando eu estava cheio dessa presença, as línguas vinham na minha mente. Só que eu ainda não entendi isso aqui que eu estou ensinando para você. E quando as línguas vinham na minha mente, eu segurava, eu não falava. Eram línguas parecidas com as línguas que eu ouvia dentro da igreja, labaxúria, labaxéia. Essas línguas que a gente até bagunça, eram essas línguas que vinham na minha mente. Só que eu ficava na dúvida, será que é Deus? Será que não é? Será que eu tenho que falar isso? Ninguém tinha me dito isso que eu estou falando para você. Quando eu entendi, eu fui procurar mais a fundo, pesquisar sobre isso, e eu entendi que eu deveria falar sobre isso, aí foi mais fácil. Quando as línguas vieram, eu comecei a falar. E como eu já disse nos vídeos anteriores, tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu falava 4 palavras. Na verdade foram duas. Começaram com 2 palavras. Palavras que não fazem sentido. Por exemplo, se eu não me engano, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi Delay. Não tem nada a ver. Ela não faz sentido nenhum, Delay. Depois veio Sui. Delay, Sui. E eu fiquei só nessas 2 palavras. Delay, Sui, Delay, Sui, Delay, Sui. Depois veio uma outra palavra chamada Decessia. Delay, Sui, Decessia. Depois veio uma outra palavra, Uremanto. Que não faz sentido. As pessoas que não entendem até vão rir disso que eu estou falando, achando que, né, eu estou na meninice falando isso aqui. Mas não, comecei assim, 4 palavras. Delay, Sui, Decessia, Delay, Sui, Decessia. E fui repetindo essas palavras. Fui repetindo essas palavras. Conforme eu ia falando essas palavras, elas iam aumentando, elas iam liberando, parece que iam liberando outras palavras para me falar. No início foram só essas 4. Depois eu comecei a falar, né? O vocabulário foi aumentando. Hoje o meu vocabulário do falar em línguas é um vocabulário mais extenso, porque eu faço uso do dom todos os dias. E aqui está o ponto. Você precisa fazer uso. Deus ele não vai te dar novas línguas, ele não vai aumentar o teu vocabulário enquanto você não for fiel no pouco. Você tem que ser fiel naquele pouco que ele tem te dado, que ele tem colocado na tua mente, na tua boca. Seja fiel ao pouquinho e ele vai aumentar esse teu vocabulário. Outras pessoas, eu vi algumas dúvidas, dizendo assim: ah, não, você não pode falar em línguas no momento que você quiser, só quando o Espírito Santo vem. Se eu for em termos bíblicos,
O Espírito Santo ele vive dentro de mim, não é isso que a Bíblia diz? Que nós temos o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele habita dentro de todo cristão. Então todos os cristãos têm a presença do Espírito Santo dentro deles. Não existe um crente que não tenha o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Se você que está me assistindo esse vídeo nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Todos temos o Espírito Santo, certo? Então eu não preciso sentir um arrepio no corpo, o poder de Deus descer sobre mim para me falar em línguas. Claro, eu já falei isso num vídeo. Nós temos 6 categorias dentro desse dom. Uma das categorias é o falar em línguas como edificação pessoal, que é conhecido como a oração em línguas. Esse você pode usar a hora que você quiser. As outras categorias, você precisa do poder do Espírito, a manifestação do Espírito para que você possa usar as outras categorias. Falar em línguas como idiomas, que são a língua das nações. Profecia, línguas para interpretação, né? Dentre as outras categorias, você precisa que o Espírito Santo venha com poder realmente sobre você. Mas dentre essas 6 categorias que eu falei no vídeo passado, eu acho que eu vou deixar o link aqui para você assistir, eu falei sobre a oração em línguas na edificação pessoal. E você pode usar a hora que você quiser, porque se não fosse assim, a gente não poderia se edificar a hora que a gente quisesse. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar em línguas. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quando eu gravei o vídeo falando sobre as línguas, eu orei em línguas naquele momento, para mostrar para você que você tem o controle do dom, 100% do controle do dom dentro da categoria da edificação pessoal. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, e se eu quiser, eu posso orar em línguas aqui agora, dentro do carro, porque esse dom está sob o meu controle, entendeu? E para me demonstrar para você, porque as pessoas elas têm muita dificuldade com isso aqui. Elas mistificam muito esse dom. Aí colocam tanta dificuldade sobre isso, fica uma coisa assim, parece misteriosa, que aí acha que é impossível ela conseguir falar em línguas e coloca muita coisa em cima e acaba bloqueando. E eu procuro nos meus vídeos ser o mais prático possível, o mais simples e objetivo possível, para que você venha entender as coisas de Deus e consiga crescer. Porque se eu botar muita dificuldade, você não vai conseguir entender e você não vai conseguir crescer. Então, por exemplo, se eu quiser orar em línguas aqui agora, eu posso, porque o dom está dentro de mim. No início, quando você está orando em línguas, quando você está começando a orar em línguas, o processo, vou tentar detalhar isso aqui para você. O processo das línguas até chegarem na tua boca, até chegar na tua boca para você falar, ela segue um caminho. Primeiro as línguas vêm na tua mente, aí você vai, é como se você ouvisse, ou se aquela palavra, aquela língua estranha viesse na tua mente. Aí você vai falar. Aí é um processo lento, porque você está começando a falar em línguas. Aí vem aqui a palavra, por exemplo, vou dar um exemplo meu, das primeiras línguas que eu falei. Veio na minha cabeça, Delay, aí eu repetia, Delay. E ficava, Delay, Delay, Delay. Depois segunda palavra, Sui, Delay, Sui, Delay, Sui. Depois outra palavra, Delay, Sui, Decesse. Delay, Sui, Decesse, Remanto. Aí vinha essas palavras na minha mente. Então era um processo longo, vinha na minha mente, aí eu falava. Só que conforme você vai praticando, o processo de você falar em línguas, ele, vamos dizer assim, ele fica automatizado, você já fala com mais facilidade, você não precisa pensar para falar. Por exemplo, se eu quiser falar em línguas aqui agora, eu não preciso que as palavras mais venham na minha mente, porque eu já sei que quando eu abrir a minha boca as línguas vão sair, porque eu já tenho prática com isso. Por exemplo, vamos lá, eu quero orar em línguas aqui e demonstrar para você como esse dom funciona. Não tem nenhuma língua na minha mente agora, porque eu já estou acostumado a orar em línguas, certo? Mas tem algumas línguas que eu normalmente já falo, eu sei a pronúncia delas, né? Por exemplo, aqui agora, vamos orar em línguas. Olha só, vou começar a orar em línguas aqui para você ver, e você vai perceber que as línguas elas não vão mais se repetir, como no início, as 4 palavrinhas. Ela já vai ser um vocabulário mais extenso que vai ficar mudando conforme eu vou orando. Por quê? Porque eu já tenho prática nesse dom. Vamos lá, eu vou demonstrar para você aqui, ó. Recitolo cambrase le castile vierto sandagarnami deregan sutro.
Lorojor tapiar sete kanzo tolle biarna sidle castro. Remi kanzo tostika di cambiar silovor de mi hasi de virganzoro. La braiger te asile carno stitele cambro satele vede garasutro. Raimia can stile viartolo. Delegarnia situl arnami corto stepiarnami de ganzoro de leganzoro. Prassa la cassi de viartolo sidlo combro. La braiger te casile cansiulio borramia secartolo. Crani de ganzi di ganzo toste piartala si te le vede ganzoro. La brai giorne cansitolo viardo, sidolo viarde casibia se cansio viarnoro. La chianze pierne canzo toste piartale arramia sete catide piartoro sotoro. Rana castele canzo, la brade se le canzo, stu viardo rossi arnami de ganze. Conforme eu vou orando, meu corpo vai arrupiando. Por exemplo, tô orando agora, tá até calor, vou ligar aqui o carro. Conforme eu vou orando em línguas, as línguas vão fluindo. Você precisa entender isso. Quando você começar a orar em línguas, as línguas vão fluir. Claro, no início você vai começar com 4 palavrinhas, como eu comecei. Delai, sui, decast, delai, sui, decast. Depois você pega a prática, você perde a vergonha, porque normalmente a gente tem vergonha no início. E aí, conforme você vai orando, esse dom vai desenvolvendo. Por exemplo, aqui, ó, eu acabei de orar para você aqui em línguas, perceba que a língua mudou. Eu já percebi que as minhas línguas, elas não são mais as mesmas de quando eu comecei a orar em línguas no início. Elas mudam, o vocabulário vai mudando. Hoje eu tô nesse tipo de língua. Eu ainda não parei para pesquisar se existe esse idioma, mas eu acredito que esse idioma é um pouco parecido com alguma língua oriental que eu já ouvi, ó. Ó, resatole cambro setele que arte biarte sidele vedeanzo, la raigior te canste piarne, zritskitierno puro sotto piarna garsale yartusoro. Delle giarnamia se le cambro, prasatatide, castilo corne viajassi deviando, hanzi diano biarno. Eu vou orando e as línguas vão fluindo. Eu não preciso forçar. Eu não fico forçando para falar em línguas, porque elas fluem, elas estão dentro de mim. Essas línguas, elas fluem do meu espírito. Eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado, o Espírito Santo está em mim e eu tenho uma nova natureza, como eu já ensinei para você nesse canal. E a partir desse espírito as línguas estão fluindo para você aqui, ó. Vou orar de novo, para você ver como é uma coisa simples. Pare de mistificar o dom de línguas. É simples. Olha lá, ó. Rosiambaga sikas tutu piartastele. Delle giornate sete canzoro tosti le vede garasutro. La yornami canzoro tosti te piarta castite le veganzoro tosti le vede garasutro. La rainjor te cansite le bracha siduzu viartasti le vede ganzoroto. Agora eu tô falando em português. Tô conversando com você normal. Vamos passar para as línguas? La ranie celebiarta, capiarte si televidiganzoro. Raigior te casile levidanzere, carno morse piarta casile vedegar sidro. Raigior te casile. Ziridiganzoro, to prosa, prami, combianze, ganzi di diartus, ti piarta la sidre vedegar sudroi. Agora eu tô falando em português, normal, com você. Né? Vamos orar em língua de novo? Ranistolo e crami sibiarno co sibiarnele. Lei giortasi le vede garasudro, com rosa magansede cansidia, popai cassia legatsire. Agora vamos orar em português. Vamos aqui falar em português. Estou falando em português com você normal, você tá me entendendo? Estou falando na nossa linguagem brasileira aqui, o português. Vamos orar em língua de novo? Dre cassido, prosida cansi di liga de toro miartar se le vede garasudro. La brai giorne mene ganzere, arne hansiede, zutske piarte, arnustitiorn, o bogarnaze de ganzero de arte. Tá vendo? O dom tá sob o meu controle. No momento que eu quiser orar, eu vou usar esse dom. Esse dom tá no meu controle. Entendeu? Porque eu fui batizado e eu recebi as línguas. O Espírito Santo me deu, tá dentro de mim as línguas. Entendeu? Então você não pode ficar mistificando. Ah, só quando o Espírito Santo descer. E aí eu vou sentir um arrepio, aí eu vou falar em língua. Não, eu não tô sentindo nada aqui. Tô dentro do carro, né? O ar aqui tá ligado. Tô aqui, cara. Tô aqui, tô de boa aqui, ó. Daqui a pouco eu vou sair que eu vou comprar um negócio ali no mercado. E eu posso falar em línguas aqui, eu posso ir dirigindo aqui o meu carro falando em línguas. Ramistolo combrosani, lebrechor tapiar selecriar, namino gambranes, te castitolo biarno bacanas, te biartis te biartoro. Tá vendo? Por que eu tô fazendo isso? Repetindo a mesma coisa. Fala em línguas, fala em português. Porque eu quero mostrar pra você que é uma coisa simples. Pare de ficar mistificando. Ah, pastor, tem que estar cheio do Espírito Santo. Você já foi batizado? Você tá cheio do Espírito, o Espírito tá em você. Você não precisa sentir o arrepio, porque as pessoas pensam, ah, ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que sentir o arrepio. E sentir o arrepio, aí eu vou falar em línguas. Não, não é assim. De madrugada eu acordo com sono para orar, 4 horas. Aí eu dobro meu joelho, vou orar, e aí eu já passo para orar em línguas, aí eu oro, eu não tô sentindo nada.
Tô ali, mas por quê? Eu já entendi o princípio da oração em línguas. As línguas estão aqui no meu controle. De novo, eu vou orar em língua para você ver de novo. Presta atenção. Rasitelo corna, mataste pianza de gambiarne. Zeletskeri to cambiassati, le biarno bea hasidel voi ortopiasele. Le giornamia, crossiti di vienzro. Zaraiar da piarne, cassidelo corsi. Eu não estou pensando, as línguas estão fluindo nos meus lábios. Elas não estão passando mais na minha mente, porque já foi automatizado. Já flui direto do meu espírito e eu libero. Rasoto combiarne castile viartor steleviandoro. Le regi ortasile, rami combianda gansile, zretskortop rasata yarna mine ganzoro. Laio robi arsele kando sile arnami combior steleviardele. Zretskortalle arnami tolo corse biarni tistelianzoro. Rutske giapro cassia piandere. Le regi ornami a seleviarno tostete viartolo sidere ganzoro. Labrai giornami a canborossate que apriacide, zritskurtiarno prosotolo yarnaminogo. Tá vendo? Orei em línguas agora, falei em línguas, e agora estou falando português de novo com você. Olha aí como é. Eu quero que você entenda isso. É simples. Pare de ficar botando dificuldade sobre esse dom. Se você um dia falou em línguas, então você já foi batizado, as línguas estão dentro de você. Como você vai retornar ao processo e vai começar a orar em línguas de novo, falar em língua de novo, você vai começar como um bebezinho, falando 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, até chegar uma hora que você engrena a parada e você já vai falar várias palavras, né? É desse jeito que funciona. E eu vou finalizar o vídeo aqui, mas antes disso eu vou orar em língua de novo, que é para aquelas pessoas que têm dúvida, que ficou falando aí, ah, precisa estar cheio do Espírito Santo, precisa sentir isso, precisa sentir aquilo. É o Espírito Santo que vai orar por você. Não, é você que vai orar. Não é o Espírito Santo, é você. Ele vai colocar a língua em você, como eu acabei de ler Atos capítulo 2, o Espírito Santo concedia como eles deveriam falar. As línguas estão dentro de mim. E eu posso falar em línguas a hora que eu quiser. Por exemplo, agora, Resutu, Arnamikanze, Legiarnamia, Zretsko prositi calte leviando se leviarte, Zretscorniamo, porose delegandi, dile casile, lei giornamia solo prose. Eu posso entonar a voz, falar alto, eu posso falar baixinho. E até o tom eu consigo controlar. Rosile cansto, delle giortapiar si te leviarto, rosito, vede ganzara titele, delle giarnami, corsoto de biandara, se dele ganzaro. Agora, se eu quiser falar alto, eu posso falar alto também. Rassitiar, não me compro, sadargaiar, telecasside. Zretskorinne, ganzu, ituriar, nama prosoto. Pega essa dica. Quem assistiu o vídeo até aqui vai pegar essa dica que eu vou dar agora. Eu aprendi isso com o apóstolo Robson. Tá? Eu até comentei em alguns vídeos aí dizendo que é para você fazer o curso dele. É muito bom. Quando você ora em línguas alto e forte, você libera o teu espírito com mais facilidade. Por isso que naquela hora que eu estava orando alto aqui no carro em línguas, eu estava sentindo o poder. Porque quando você ora em língua, você começa a liberar o poder. Quando você ora com veemência, com autoridade, aí você começa a liberar o teu espírito. Se eu ficar aqui orando em línguas alto, vou começar a me encher do poder aqui dentro. Né? Meu corpo vai começar a ser cheio da unção, porque as línguas elas liberam poder. Né? Eu vou tentar gravar um outro vídeo falando sobre experiências com oração em línguas na intercessão. Cara, é muito louco. O Espírito Santo te abre a visão, tu vê pessoas, tu entra dentro da casa das pessoas na visão, tá? Por isso que eu tenho que juntar as línguas e visão, e a oração e intercessão. Mas outro dia eu falo sobre isso, se você quiser. Eu gravo esse vídeo aí. Bom, é isso então o vídeo. Né? Ficou um vídeo longo, mas necessário. O que você achou desse vídeo? Você gostou? As línguas são simples. Pare de ficar complicando as coisas. Pare de ficar botando dificuldade. Né? Pare de ficar dizendo, ah, não dá. Dá. Se você foi batizado, recebeu as línguas, fale elas. E eu vou finalizar o vídeo orando em línguas aqui de novo, para você ver, para que você venha entender como que funciona esse dom. Vamos lá, vamos orar de novo em línguas. Re solo ramikanzili artiste tibiartuzi, zritskidianzor tamiarta kasile krasitro, raminoganzi tilicarsitile vidiar sutro corrosite cambro, pramineganzi de arsile hanzo. Haishitovi artele viarte, zritskitire videganzoro torositele, lebrai giorne veneganzoro torositelo prosso te catitele veneganzoro ti arramino reganzara ti arte. Amém? Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.